observando com fé. Aí no verso 11 ele fala: o imunizante contra o vírus do pecado, guardei a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. No 71 ele vai dizer: foi-me bom ter passado por aflição para que conhecesse os teus estatutos. No 105 ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhagens não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. O que mantém você de pé é a palavra, é a palavra. Quem pode glorificar pela palavra? Paulo diversas vezes exorta Timóteo, a Tito: palavra, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, é digno de renobrados honorários ou dupla honra aquele que se afadiga lá. É a palavra. Você chega lá, barro bruto, aí o pastor vai te ensinar a palavra, vai consolidar você na fé, vai te discipular. Paulo tinha essa preocupação. Jesus treinou por 3 anos e meio 12 homens. Quantos homens? Ainda tinha 70, né? Ainda tinha 70. 500 seguidores, 70 discípulos e 12 apóstolos. Dos 12, 3 mais chegados, e dos 3 só um encostava no ombro dele, que era João. É forte ou não é? Irmãos, a mensagem de 2 horas, eu tenho que voar. Glória a Deus. Pastor Gabriel gosta, viu? Se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas velhas, tudo se faz. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura. Vamos para a terceira fase. Depois de escolhido, peneirado, o barro passa por um período mais doloroso. Aquilo que antes era visto como torrões duro, agora será imudecido com água, depois pisado, amassado pelo oleiro. Meu irmão, é o processo. Eu estou falando da água. Quem é a água? Quem é a água? Jesus é a água. Lembra quando ele chega lá em João capítulo 4, lá em Sicá? Lembra? E ele vai conversar com a mulher samaritana, 15 minutos de conversa, segundo o historiador. Me dá água, mulher. A mulher olha para Jesus assim, identifica que ele não é um samaritano, ele é um judeu. Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim? Você não sabe que eu sou mulher samaritana? Você não sabe que judeu não comunga com samaritano? Você não sabe que a gente não tem amizade, rapaz? Jesus não vai retrucar os insultos dela, pelo contrário, vai dizer: mulher, se tu tomar dessa água, tu vai tornar a ter sede de novo, mas eu tenho uma água para te dar, que se tu tomar dela, tu nunca mais terás sede, mulher. No último dia, e mais importante da festa da Páscoa, Jesus pôs-se em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre, do seu interior, virão rios de águas vivas, 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 vivas. Isaías 44:3, porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prole e a minha presença sobre os teus descendentes. Quem já provou da água da vida aqui? Quem já bebeu desta água? Quem já teve a sua sede saciada? Você não precisa mais provar das águas barrentas e poluídas desse mundo. A sua sede espiritual já foi saciada. A sua vida já foi mudada. Quarta fase. Depois dessa fase, um período de curtição. O barro é submetido a um longo tempo sozinho, coberto por uma lona preta. Nesse tempo é extraído todo o oxigênio, toda a bolha de ar, para adquirir uma consistência maior, para não trincar. Mas o barro fica lá até que chegue no ponto de ser formado um lindo vaso. Depois que o oleiro taca água, emudece com água, pisa, amassa,
Porque no começo da fé, irmão, é negócio sério. A prova é grande, não é? Você é provado, você é tentado, os amigos do mundo chegam na tua porta. E aí, fulano de tal, vamos lá, cara, vamos beber, rapaz, esse negócio de crente. Crente é pra velho, rapaz, tu é novo, mal curtir tua vida. É assim, não é? É quando Deus coloca na prova, é quando Deus te testa. Mas não se preocupe, porque as provações não é para te matar. As provações não é para te humilhar. Quando Deus permite que nós passemos por provações, por lutas, por perseguições, é para nos fazer crescer, é para nos fazer amadurecer. Penina nem sabia, mas ela estava cooperando para a vitória de Ana. Todo mundo olhava para Golias e tremia na base. Até Saul, que tinha o melhor perfil para lutar com ele, tremia na base. Davi olhou e viu o gigante disfarçado de milagre e disse: quem é esse incircunciso? Aí Golias promove Davi, Amã promove Mardoqueu, e Deus livra o povo de uma carnificina, de um genocídio. A cruz, que era o símbolo da maldição e da vergonha pública, aleluia, foi quem trouxe a bênção da salvação. Então não se preocupe, está sendo provado. A prova é para te fazer crescer e amadurecer. Que pode glorificar. Você sabe que período é esse aqui, irmão? É o período que Deus nos deixa, pastor Gabriel, no anonimato, sozinhos. Porque entre a promessa que Deus fez e o cumprimento da promessa existe um tempo, e esse tempo é para nos reciclar, esse tempo é para forjar o nosso caráter, esse tempo é para nos levar ao amadurecimento que Deus precisa para Ele começar a te usar. Vivemos uma geração fast food, micro-ondas, né? Evangelho micro-ondas, ouviu falar? Rápido e prático, não é assim? O camarada vai dormir, auxiliar, acorda pastor. Não dá 2 anos, sou pastor. Alguém chegou para mim e disse que eu tenho que ser pastor. Foi provado? Você passou pelo processo da curtição? Você ficou de molho lá, irmão? Aprenda uma coisa nesta noite: no reino de Deus não se sobe subindo, se sobe descendo. E não é pelo elevador, rápido, fácil e prático, é pela escada, é degrau por degrau, é etapa por etapa. Não pode queimar o processo de Deus. Deus escolheu Davi. Vamos para a Bíblia. Quem gosta de Bíblia? Deus escolheu Davi, mandou o profeta Samuel ir lá, e Davi cheirando a ovelha lá de trás das malhadas, né? As malhadas eram as ovelhas raquíticas, deficientes. Davi era tão desprezado quanto as ovelhas que ele cuidava, mas os olhos de Deus estavam sobre Davi. Aí Davi é ungido em Belém. Só que quando Davi é ungido, ele não foi lá para o trono dizer: Saul, sai daí, seu desviado, seu endemoniado, porque literalmente ele era endemoniado. Deus mandava um demônio perturbar ele. Sai daí, porque agora o profeta me ungiu, eu sou o novo rei. Ele esperou o tempo certo da promessa. Mais de 14 anos sofrendo, perseguido por Saul para matar, mas ele soube esperar o tempo de Deus. Interessante, né? Belém, Jerusalém, 6 quilômetros, para percorrer 6 quilômetros, mais de 14 anos. E o camarada nasceu agora, já quer ser apóstolo, já quer ser pastor presidente. 2, 3 anos, já quer dar aula para o pastor presidente da igreja. Pastor, eu preciso lhe dar uma aula de como você vai ter que dirigir essa obra. Jesus esperou 30 anos e teve um ministério de 3 anos e meio. Mas em 3 anos e meio Jesus fez mais coisa do que camaradas que se preparam 3 anos e tem um ministério de 30 anos. Vai dar um glória a Deus? João Batista nasceu para ser profeta. Desde o ventre o menino já era cheio do Espírito Santo. Deus usou o próprio pai dele. O menino será cheio desde o ventre, será profeta em Israel. Ao tempo passa, cadê João? Lucas 1:80.
o menino crescia e se robustecia em espírito. Ele não só crescia no físico, na estatura, ele crescia em espírito. E aonde ele residia? Nas grandes metrópoles? Não, no deserto. No deserto, presbítero. No anonimato, esquecido, longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe da ovação da multidão. Porque tem pregador hoje que quer ser o centro das atenções. Se a foto não tiver no outdoor, ele fica triste. Cadê minha foto, pastor? A minha foto lá. Pastor, cadê a oferta? Porque tem pregador, infelizmente. Você liga para pregar na sua igreja. Pastor, é o seguinte, é tanto a pizza depois do culto e a cesta básica. Os mais simplesinhos para R$300. A pizza e a cesta básica. Está tudo errado. Imagine se Jesus cobrasse o cachê do sermão do monte. Pensa num sermão tremendo. É só você guardar o que ele ensinou no sermão do monte e você está salvo. Imagine o tamanho, pastor, do cachê que ele não cobraria. 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Todos os estatutos do reino estão ali. Guardou, vai para o céu. Quanto seria o cachê dele? Hã? Dai de graça o que de graça recebeste. Esse deserto não é para te matar, é para te moldar. Aí diz o texto, até o tempo em que ele seria manifestado, Israel. O tempo aqui é Kairos, é tempo de Deus. Não se preocupe com o holofote, não se preocupe com a oportunidade, com o microfone, não, meu irmão. No tempo certo é Deus quem vai te mostrar, é Deus que vai te manifestar, é Deus quem vai te revelar. Levante a mão porque eu vou profetizar. Se Deus te fez promessa que vai te usar na palavra, que você vai ser um pregador, que você vai ser um cantor, que você vai ser um pastor, espere no tempo de Deus, porque o tempo certo Ele vai cumprir a sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas é zeloso para fazer cumprir a sua palavra. Paulo, depois que se converteu, queridos, ele passou 14 anos para começar o ministério, Paulo. Gálatas 2, e passado 14 anos de preparo, fazendo tenda, José vendido pelos irmãos, fazendo, vendido pelos irmãos como escravo. Mas Deus tinha um sonho. Deus tinha um projeto com José. José foi fiel. Saiu com 17 anos da casa do pai, arrastado pelas terras áridas e quentes do deserto, até chegar no Egito. 13 anos depois, de escravo, governador. Eita, por que você não deu glória a Deus, irmão? Ministro do Egito, e algo inédito. Quem conhece a cultura egípcia sabe que nunca houve cargo de ministro, de governador no Egito. Levanta a mão porque eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Quando Deus quer honrar alguém que é fiel, alguém que é obediente, sabe esperar o tempo da promessa, Ele faz cargo aparecer onde não existe. Ele traz existência às coisas que não existem. Por isso, não se desespere, não queira dar um jeitinho brasileiro. No tempo certo, Deus vai cumprir. Quinta fase. Depois desse longo período, o oleiro coloca sobre as rodas e começa a formar o vaso conforme a vontade dele. De quem é a vontade? De quem é a vontade? A vontade do oleiro. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz da forma que Ele quer. Mas eu não queria ser pastor. Mas a vontade é dele. Mas eu não queria esse ministério. Mas a vontade é dele. Ele sabe que você tem potencial para isso. Os homens podem até não enxergar o potencial que você tem, mas ele lá do céu vê que você tem potencial para isso. Mas eu não sei nem falar, pregador.
eu não tenho oratória bonita, eu não sei falar como esses pregadores, eu não tenho uma boa dicção. E agora, querido, Deus, Ele capacita a quem Ele chama. Deus chama o doutor? Chama, mas também capacita aquele que não tem capacidade. Não tem nada, viu? Glória a Deus. Essa é a fase que você vai atingindo a maturidade. A maturidade. E é um processo dolorido para você atingir a maturidade. O crente que não é maduro, ele fica com raiva de tudo. O pastor vai pregar, aí quando o pastor começa a acochar mais um pouquinho, Deus está falando aqui. Eita glória. Quando o pastor começa a acochar mais um pouquinho o parafuso, começa a uma mensagem de exortação, de confronto, ele fica logo, ixi, rapaz. Ixi, pastor. Não. Eu vou para outra igreja, não vou ficar mais aqui não. Aí vai para outra igreja, o pastor acocha lá também, vai para outra, é os crentes turistas, irmão, colecionador de carteirinha de igreja. Não fica em igreja nenhuma, porque o problema não está na igreja, como ele pensa, está nele. Onde ele for, o problema vai atrás dele. Vai ou não vai? Crente menino, tem que amadurecer. Paulo, vou dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, eu se comportava como menino, mas quando passei a ser homem, deixei para lá as coisas de menino. Essa aprovação está te amadurecendo, não está? Eita glória. Está doendo? Está aprendendo, como diz a nossa irmã Kemali, né? Está machucando? Mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Deus está te levando ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento espiritual. Sexta fase. Estou resumindo, que a mensagem aqui é grande. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabide. Detalhe, não é no sol, na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente ao teste do forno de fogo ardente, que é a última prova. Eu entendo, queridos, que o cabide representa a graça de Deus, o favor imerecido de Deus na vida do obreiro, que nos dá suporte e capacidade para suportarmos as provas de fogo que acometem a nossa vida. O período de descanso à sombra, aleluia, se refere à proteção de Deus. E o vento que sopra sobre o vaso é a presença do Espírito Santo de Deus, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Se não fosse o cabide, você não suportaria a prova de fogo que vem por aí. É a graça de Deus. Você acha que você está aqui porque você quer? É a graça. Você sair da sua casa para vir para cá, você deixar o seu conforto para passar 2 horas assistindo um culto. É a graça de Deus. Foi a graça de Deus que te tirou lá do barreiro. Foi a graça de Deus que te colocou na roda, para você adquirir experiência, resistência espiritual, para você suportar as calúnias, as críticas, as perseguições, as lutas. E a sombra é a proteção de... O que é que diz o Salmo 91? Fique de pé nessa noite. Olha, eu estou sentindo, viu? Aquele que no esconderijo a sombra do Onipotente descansar. Quem vai descansar a sombra do Onipotente? Aquele que habita no esconderijo do Alto. Aí esse que descansa a sombra e que habita no esconderijo poderá dizer confiantemente: direi do Senhor, Ele é o meu, e nele
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com a sua sombra, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente mamou, também livrar-o-ei, glorificar-o-ei e pô-lo-ei no alto retiro, por conhecer o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o exaltarei, e dar-lhe-ei abundância de dia. Levanta a mão para cima. E lhe mostrarei a minha salvação. Davi, ele confiava que Deus era a sua sombra, que Deus era o seu guarda fiel. E no Salmo 121 ele vai dizer: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sinto a glória de Deus aqui. Depois do processo, ele vai para o último processo, que é o mais doído. Só que como ele já tem resistência, pastor Gabriel, como ele já adquiriu resistência, passou muito tempo no deserto. Deserto é seminário, é faculdade de Deus. Como ele já recebeu tantas pedradas, e as pedradas não o atingiram, pelo contrário, ele veio pegando as pedras e fazendo uma escada para subir e ficar mais perto de Deus. Essas pedradas não te mataram, aumentaram ainda o nível de intimidade que você tem com Deus, aumentaram o nível de devocional que você tem com Deus. Você passou a orar mais, você passou a jejuar mais, você passou a ler mais a Bíblia, até um curso teológico você se interessou em fazer. As provas é para fazer crescer, gente. Aí como ele está resistente, quando ele vai para a fornalha de fogo, aquecida com grau lá em cima, ele não trinca. Aleluia. Ele não racha. Você sabe por quê? Porque o Deus que tirou lá do barreiro, o Deus que te peneirou, o Deus que te emudeceu com água, que te amassou, que te pisou, que te deixou lá, curtido, longo tempo no deserto, na prova, para você aprender, é o Deus que te dá resistência para enfrentar as provações. Aleluia. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao seu redor. Ele está te dando resistência, Ele está te dando força. Meu Deus, eu passei, não tem como. Levante a sua mão. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? O oleiro quebrando vasos. Vasos que precisam ser amassados. Israel não quis ser vaso, aí se quebrou na mão do... Ainda bem que quebrou na mão do oleiro, né? Não foi o oleiro que quebrou. O vaso se quebrou, 70 anos quebrado no cativeiro. Porque no capítulo 19 de Jeremias, a botija, é Israel que foi quebrado. Nós precisamos passar pela prova para entendermos que nunca deveremos sair da mão do oleiro. Coisa triste é o crente que anda sem a presença. Ele está no culto, ele louva, ele canta, ele prega, ele fala em língua, ele dá um pulo de 1,5 metro, mas ele perdeu a presença, ele perdeu a sensibilidade. Ele não está mais nas mãos do oleiro.
oleiro queira ser moldado nesta noite pelas mãos do oleiro que é Cristo Jesus. Jesus quer moldar você, Jesus quer preparar você para coisas grandes. Não acabe com esse complexo de inferioridade, de pequenez. Eu não sou nada, eu não posso, eu não sei, mas o Deus que é, o Deus que pode, o Deus que tem, vai te capacitar, vai te levantar. Você tem autoridade de Deus, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, e Ele quer usar você como vaso. Não é vaso de ouro não, irmão. Vaso de ouro só tem aparência. É vaso de barro, que é flexível, que é moldável. Quando Deus quiser quebrar, o oleiro taca no chão, quebra e faz de novo, porque Ele pode. Levante sua mão. Eu quero abençoar esta casa, esta igreja. A todas as pessoas aqui, irmãos e irmãs, que ouviram essa mensagem. Uma mensagem simples e objetiva. Mas eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço certo. Eu sei que quem entrou aqui triste não vai sair mais triste. Você não vai sair daqui, você crê? Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, deprimido, pensando em se matar, pensando em desistir dos seus sonhos, dos projetos de Deus para a sua vida, pensando, dizendo assim, é o último culto que eu vou ali. Se Deus não falar comigo, eu saio da igreja. E Deus está falando para você aqui hoje. Esse lugar é uma olaria. E Deus te trouxe aqui para te tratar. Deus te trouxe aqui para te moldar. Deixe-se ser moldado por Deus. Abençoe o pastor Gabriel, o teu servo, que tem trabalhado nesta obra, que tem feito trabalhos tremendos aqui nesta casa. Meu Deus, tu tem dado a visão, tu tem dado o método, tu tem dado a estratégia, o teu filho, as ferramentas necessárias que ele precisa para esta batalha. Deus manda dizer, Gabriel, não temas. Grande é ainda, eita, a lavará sobre a camandarábria, grande é a estrada que tu terás que percorrer, grande é o desafio, alabará sobre a remute terrebe dará sobre téria. Muitos vão se levantar, muitos vão se opor, mas eu, Senhor, te chamei no ventre da tua mãe para tu ser um profeta na minha casa. Continua nesse zelo, nesse compromisso, nesse amor. Faz a minha obra e ora, porque tu vai ver o que é que eu vou fazer nesses dias aqui dentro dessa casa. Pode preparar, contempla pela fé aí, ó, essa quilométrica filas de almas que eu vou trazer, de vidas que eu vou libertar. Alabara sobre a decalamando. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Deus tem visto a tua preocupação, Senhor. Eu não aceito essa igreja com as cadeiras vazias. Eu quero um avivamento aqui nesse lugar. Eu vou mandar o avivamento e se prepara. Vai ser forte. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Depois de uma palavra dessa, só nos resta agradecer. Se houver em nosso meio alguém que queira entregar a sua vida a Cristo, o oleiro está aqui e ele quer extrair você. Amém? Se você quiser, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Eu quero convidar o diácono Marcos para estar fazendo o encerramento nesta noite. Na quinta-feira, amanhã nós estaremos aqui às 15 horas no ciclo de oração. Quinta-feira nós estaremos aqui às 18 horas no grupo de intercessão, das 18 às 19. E às 19 horas nós estaremos aqui no grande culto de doutrina, onde nós vamos estar falando sobre as igrejas do Apocalipse. Nós vamos começar algumas semanas aí falando de algumas igrejas. Vamos começar por Esmirna. Então venha ouvir a poderosa palavra de Deus. Diácono Marcos. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, uma vez mais queremos te render graças, Senhor, pelo teu operar nessa noite, Senhor. Cremos, Pai amado, Pai querido, que vamos sair daqui, Senhor, tomando posse da nossa vitória, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos reservou, Senhor, um momento ímpar, Senhor, um momento onde o Senhor nos encheu, onde o Senhor tocou, curou e restaurou, Senhor. Ah, Senhor, nos leva para casa, debaixo da tua mão poderosa, Senhor, preenchido com teu sangue precioso,
precioso. Nos livra de todo mal, Senhor, de bala perdida, de assalto, de todo levante do inimigo e do homem mal sanguinário, Senhor. Os teus anjos vêm estar acampados, Senhor, em derredor da tua igreja que aqui se encontra, Senhor, de nossa família, de nossos lares, de nossa casa. Nos concede uma noite, Senhor, abençoada, debaixo da tua bênção e proteção, e que esse culto não termine aqui, Senhor, mas que ele venha, Senhor, continuar até a tua volta, Senhor. A reunião acabou, Senhor, mas o culto, Senhor, que ele venha ser, Senhor, eterno, até chegarmos, Pai amado, Pai querido, a tua presença no dia do arrebatamento, Senhor. É o que oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se a igreja acredita, diga amém. Erga suas mãos aos céus. Com o amor de Deus nosso Pai, a graça, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e os que crê digam amém. Aplauda o Senhor Jesus, sabe, seu irmão, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe até quinta-feira no grande culto de doutrina. Amanhã, ciclo de oração. Venha participar.